Hey Simmers, Paulo aqui, trazendo aquele tutorial que todo amante de pet estava esperando. Como ganhar muito dinheiro com uma clínica veterinária 5 estrelas. Ah, e tem mais. Além de atender os bichinhos com estilo, vou ensinar truques para ganhar uma grana extra vendendo petiscos, criar um bom ambiente para os clientes humanos e peludos e compartilhar várias dicas incríveis. Mas antes de tudo, já deixa o like e se inscreve no canal. Vai ajudar muito e ainda garante que mais vídeos como esse cheguem por aqui. Então bora lá! E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que, obviamente, que essa função de ter uma clínica é exclusiva da expansão Gatos e Cães. Sem ela não tem como ter esse comércio. E agora, para esse tutorial, eu não tenho uma família melhor do que a mais icônica do The Sims 4, os Caixão. Laura e Vladimir, tá na hora de trocar essas roupas chiques por um jaleco e deixar a mamata e trabalhar um pouco. A primeira missão é comprar a clínica, então vá até o ícone de comércio e escolha um local no mundo. Se você não é muito fã de construir assim como eu mesmo sou péssimo, corre lá na galeria e já baixa uma clínica prontinha. Só lembre de sempre configurar o tipo de lote como clínica veterinária. O jogo vai pedir para transferir alguns simoleons para a clínica, já que o dinheiro da empresa e o da sua casa não se misturam. E tá certo, né? Nada de gastar o dinheiro da ração do cachorro no sofá novo da sala. Recomendo ter pelo menos 10.000 simoleons extras para gastar no começo. No modo de construção, aproveite para criar o nome da clínica. Por favor, seja mais criativo que eu, tá? Verifique se os itens obrigatórios estão lá e, se puder, adicione traços de lotes positivos que vão facilitar o seu dia a dia no jogo. E antes de começar essa empreitada, não se esqueça do uniforme. Aqui você pode trocar aquela roupa padrão por qualquer look no jogo. Se você tá pensando em alguma coisa mais temática, quer transformar seus veterinários em cosplayers de Star Wars, também dá. As possibilidades são infinitas. No futuro, quando tiver atendido vários clientes, você também pode desbloquear um jaleco especial, que estranhamente é bem idêntico ao jaleco do pacote Strangerville. E dona EA. Agora vamos falar sobre os objetos obrigatórios, porque sim, tá no mundo do The Sims tem burocracia. E o essencial para operar na clínica é a mesa de exames, onde os bichinhos vão para aquele check-up básico, a estação de cirurgia, porque às vezes um band-aid virtual não vai resolver tudo, e aqui vai um conselho. Adicione uma cozinha e um banheiro ao lote. Não tem nada mais frustrante do que ter que sair da clínica para fazer um sanduíche de queijo grelhado em casa. Uma dica muito importante também é ter um mini laboratório. Nele você pode criar materiais que vão facilitar os atendimentos nas mesas. E claro, os famosos petiscos personalizados. Esses petiscos não só ajudam no atendimento, mas também podem ser vendidos nas máquinas da clínica. E olha, é uma bela forma de fazer aquele dinheiro extra. E trabalhando no laboratório, você ganha também a habilidade de veterinário, que é essencial para fazer um bom atendimento. Então eu aconselho a ter pelo menos um nível 3 para não fazer um atendimento muito ruim. Quanto maior a habilidade, mais opções aparecem. Você pode até criar um petisco que faz o cachorro voltar à vida, isso é possível. Esse é o último petisco para desbloquear, o petisco de ambrosia. E é o mais caro, ele vale 1.000 simoleons, vale muito a pena vender esse item. E para finalizar, tenha pelo menos 2 Sims da sua própria casa para trabalhar. Isso vai facilitar muito, principalmente que agora é muito cedo para pagar uma contratação. Então já vou colocar o Vladimir para sair do seu trabalho regular, para focar somente na nossa clínica. Olha, eu também não sou a favor do trabalho infantil, porém aqui no The Sims é possível colocar os adolescentes para trabalhar. Você me ensinar, mana? Agora vamos abrir a nossa clínica. Os clientes vão chegando e eles usam o totem para receber o atendimento. Agora é só selecionar ele e em cumprimentar cliente. Uma coisa super importante que muita gente esquece é que as emoções dos seus Sims afetam diretamente o atendimento. Então se o Sim estiver furioso ou tenso, atenderão com impaciência. Por outro lado, se ele estiver bem-humorado e com boa habilidade de carisma, vai liberar a opção de cumprimentar cliente calorosamente. Esse pequeno gesto faz toda a diferença e impacta diretamente na avaliação final. Então antes de abrir a clínica, dá uma forcinha para o humor do seu Sim estar positivo. Agora, a mecânica de atendimento. Se você já jogou a carreira médica do The Sims 4, isso vai parecer familiar. Aqui também precisamos investigar os sintomas dos nossos doguinhos para diagnosticar e aplicar o tratamento correto. Bom, e a ideia é bem simples. Faça uma sequência de exames até desbloquear um tratamento na lista. Mas calma, porque não é só ir clicando em tudo. Fica de olho nessa barra de estresse do pet que aparece bem acima.
Se ela estiver muito alta, o animal vai ficar irritado. E pior ainda, deixa o dono incomodado também, que faz com que a sua avaliação seja ruim no final. Então, se isso acontecer, não entre em pânico e usa a ação de acalmar o pet antes de continuar. Ninguém quer uma clínica cheia de latidos e miados e clientes revoltados. Então, quando o diagnóstico estiver pronto, procure pelo tratamento com um joinha verde. Bom, e agora a gente vai atender vários clientes. E agora, ao final do nosso primeiro dia, recebemos nossa avaliação final. Então aqui nós temos um total de 775 simólios com 5 clientes atendidos. É bem pouco, eu sei, mas calma que vamos melhorar isso. E a sua clínica não vai ser 5 estrelas no primeiro dia. E aqui estão os pontos que precisamos melhorar: a ambientação e a qualidade do serviço. E ao lado nós temos nosso ponto positivo, que foi pouca espera do atendimento. Ok, agora vamos resolver um dos maiores pesadelos da clínica veterinária: a ambientação. Esse é aquele ponto que sempre deixa a galera confusa, mas calma que eu vou ensinar um macete para lidar com isso. Bom, a primeira coisa é não deixar o ambiente sujo. E eu sei que é um desafio, porque quanto mais pets na sala de espera, mais sujeira eles fazem. Então uma dica é deixar um sim só para limpar e comprar um aspirador que vem nessa mesma expansão. Ele vai ajudar a deixar o ambiente mais limpo. Agora vamos falar de ambientação. O segredo aqui é usar quadros com altos níveis de ambientação, que você consegue ver no modo de construção. Isso não só melhora a estética, mas também ajuda a manter as avaliações lá no alto. Se os quadros forem muito grandes e não combinarem com a vibe da sua clínica, você pode diminuir o tamanho no atalho Ctrl colchete e jogar para alguns cantos que não aparecem muito. Nosso segundo ponto a melhorar é a qualidade dos suprimentos. Com os pontos de recompensa podemos liberar essa função. Nesse primeiro momento ainda deixa um valor de lucro de 100% para que não reclame do valor, e deixe uma qualidade para Premium. Você pode aumentar ele mais para frente, mas quando tiver pelo menos umas 3 estrelas. Também, eventualmente, seu sim não vai conseguir diagnosticar o problema do animal. Quando isso acontecer, você precisa levar o pet para a estação de cirurgia. Lá você vai ter a opção de aplicar o tratamento correto. Só fique de olho no joinha verde para garantir que está escolhendo a solução correta. Bom, como eu já tinha citado antes, nós temos vantagens que podemos desbloquear. Sempre é bom dar uma olhada no que você já pode aplicar na clínica, como por exemplo essa vantagem que aumenta o movimento da clínica temporariamente, o que é uma boa opção para não precisar pagar a publicidade. Mas se ainda achar que está muito pouco, adicione um pacote menor. Eu nunca acabo usando o pacote maior porque acho que os sims não dão conta de atender todos e vai virando um caos na clínica, então eu sempre recomendo pelo menos o pacote menor. Quando a clínica estiver muito cheia, esse é o momento de contratarmos funcionários, então desbloqueie a vantagem de funcionário adicional. Vamos agora contratar. O sistema é muito similar ao dos restaurantes. Nós temos 6 opções de funcionários com habilidades distintas. Uma é de veterinário, para mim a mais importante, outra de carisma que impacta na hora de cumprimentar os clientes, e a de mecânica, para consertar as máquinas. E sinceramente essa é a menos importante porque isso raramente acontece. Se você tem um pacote de Stranger View, eu não aconselho a contratar o Ted. Toda vez que der meia-noite isso acontece. Você não vai querer ele correndo pela sua clínica possuído pela planta-mãe. Não é boazinha, você é louca. Temos várias opções para gerenciamento também dos funcionários. Depois que eles estiverem contratados, selecionando esse sim, você pode promover, que é para quando eles estiverem com habilidade alta e estiverem insatisfeitos. Inspecionar, isso faz com que o seu sim veja se eles estão fazendo o serviço corretamente. Elogiar, vai deixá-los mais felizes e entendem que estão fazendo as coisas corretamente. Ou você pode criticar se não estiverem, e em casos mais drásticos pode até mesmo demitir. E responsabilidade, aqui você pode indicar se não quer que ele limpe ou atenda os clientes. Seus funcionários vão melhorar as suas habilidades enquanto trabalham, mas aviso, isso é bem devagar, quase parando.
Se você quiser acelerar esse processo, pode investir em treinamento, fora do horário de trabalho. Isso vai custar alguns simoleons, mas o retorno compensa, principalmente no começo quando eles não têm quase nenhuma habilidade. Afinal, um bom funcionário vale cada centavo, né? Outra dica valiosa é desbloqueie a vantagem Discurso Inspirador. Ela ajuda a manter a equipe motivada e menos propensa a querer jogar a toalha no meio do expediente. Porque convenhamos, lidar com uma fila inteira de animais doentes pode ser bem mais estressante até mesmo no mundo do The Sims. Se esses funcionários já tiverem uma boa habilidade de veterinária, aproveite para pedir para que criem materiais no laboratório ou preparem petiscos para vender. Eles ganham experiência e você ganha bastante dinheiro. Ah, uma coisa muito importante, lembre-se que os funcionários têm limites. Até mesmo no The Sims. Eu recomendo que trabalhem no máximo 9 horas por dia, e aqui vai um truque. Pare de aceitar clientes no totem de atendimento um pouco antes de encerrar o expediente, assim ninguém fica esperando por um atendimento que nunca vai chegar e evita avaliações ruins. E aqui, pessoal, eu tô com a minha clínica final, com 3 funcionários contratados. Como eu falei, eventualmente você vai precisar promovê-los para que estejam sempre satisfeitos, mas faça isso somente quando estiverem reclamando, tá? Inclusive, um dos funcionários veio ainda me perguntar se deve mudar de emprego. Que audácia! Bom, agora uma notícia que talvez você já deva ter percebido isso ou talvez o The Sims já consertou esse erro. Existe um bug atualmente no jogo que impede que a sua clínica alcance 5 estrelas. Eu já alcancei 5 estrelas no passado, mas pela última vez que eu estive jogando nesses últimos dias, ele tá com esse bug mesmo. Então, mesmo que você esteja fazendo tudo perfeitamente. E eu deixei um link aqui na descrição para um mod que resolve esse problema. O que seríamos de nós sem os modders para nos salvarem, né? Finalmente, depois de muito trabalho duro, vários atendimentos e um pouco de caos na sala de espera, alcançamos nossa tão sonhada nota 5. E ainda fechamos um dia com um faturamento incrível de mais de 12.000 simoleons. Quando seus funcionários estiverem bem treinados, essa é a hora de sentar e relaxar. Dá até para abrir a sua clínica diretamente da sua casa e deixar o trabalho todo por conta deles. Só tem um porém, você não ganha pontos de recompensa e o lucro é um pouco menor. É um preço justo para não precisar lidar com a correria do dia a dia da clínica. Bom, e aí, pronto para deixar sua clínica 5 estrelas? Quero saber nos comentários qual foi o máximo que você já faturou. E se você quiser mais tutoriais como esse, já deixe uma sugestão aqui embaixo. Novamente eu peço para você curtir e se inscrever no canal que me ajuda muito mesmo. Bom, Simmers, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Até a próxima e bons lucros no mundo dos pets.